Olá, bom dia, meus queridos. E a doce paz do maravilhoso e magnífico Senhor Jesus Cristo, que venha alcançar todos nesta manhã em nome de Jesus. Quero voltar a um assunto bem intrigante e bem deixado de lado pelas pessoas no geral, mas que sem isso, sem essa parte, poucas pessoas conseguem chegar àquilo que é para chegar, que é chegar à presença de Deus. Bom, nos três evangelhos está escrito sobre esse texto. Mateus, Marcos, Lucas, tá? E aqui fala até, no capítulo 9, fala até dos versículos e capítulos onde estão registrados, né? Mas ele fala sobre capítulo 9, do versículo 14 a seguir, ele fala sobre o jejum. Quando os discípulos quando chegam até Jesus Cristo e perguntam: por que nós jejuamos? E os fariseus muitas vezes. E os teus discípulos, porém, não jejuam, né? Foi essa a pergunta. E o Senhor Jesus lhes fala da seguinte maneira: pode porventura jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Porém, dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ele fala: ninguém deita remendo novo em vestido velho, porque romperá-se o vestido velho e ficará o buraco maior ainda. E ninguém deita odres novo, ninguém deita vinho novo em odres velho, porque o vinho novo romperá o odres velho. E assim, ele começa a dar uma explicação sobre o fato de jejuar. Muitas pessoas não tocam neste assunto. Hoje até eu vi um rapaz leu esse texto aqui no YouTube, e eu esperei muito que ele trouxesse essa explicação. Mas ele se desviou, saiu pela tangente e foi para outro lado, né? Foi falar de vestimenta, foi falar de roupa, ele foi falar de vinho e ele esqueceu o texto. Mas a verdade do texto, a interpretação nua e crua é que o Senhor Jesus estava explicando que não havia necessidade dos discípulos dele jejuar, porque Deus era com eles, estava com eles, vivia com eles, comia com eles, bebiam com eles, andavam com eles. Então, se Deus está com você, você não precisa mais do que Deus com você para você realizar qualquer obra, qualquer milagre na sua vida. Então ele disse: já é o suficiente. Eu sou suficiente para eles. Não há necessidade deles jejuarem agora. Porém virão dias em que eu lhes serei tirado deles. Então, se eles quiserem ter de novo essa sensação, esse milagre, essa presença notória, esse gozo, esta alegria, esta paz, este amor, então jejuarão, buscarão de novo. Aí ele fala sobre ele está falando que o vestido velho e o vestido novo, ele estava falando, se os discípulos fossem jejuar, ele estava buscando paliativos. O vinho novo em odre velho é paliativos. O remendo novo em vestido velho é paliativo. Porque na verdade o que Jesus estava dizendo é que o jejum, a essência do jejum, ela faz você entrar no reino de Deus. Ela aproxima-se você de Deus, do Espírito de Deus. Então quando jejuam, quer dizer que quebra um pouco a carne, mortifica-se, pois, um pouco a sua carne, a tendência é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aflorar e vir à tona e se revelar a você. Porque você está quebrantado, está buscando uma intenção maior com Deus, um relacionamento maior com Deus, um milagre, uma cura, uma resposta talvez que ninguém pode te dar, que os advogados não podem te dar,
as autoridades que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos não podem te dar, que as circunstâncias não conseguem te dar, mas você está buscando uma resposta de Deus. E então é o caso de você jejuar, como a rainha Esther, quando esteve em grande apuro, quando os judeus estavam perdendo a guerra para o maldito Naamã lá, Mardoqueu, para poder vencer a guerra, tiveram 3 dias de jejuns. Quando Jesus, quando foi tentado pelo diabo lá no pináculo, ele jejuou 40 dias. Quando Moisés, que teve que decidir sobre o que fazer com o povo que ele liderava, ele também ficou 40 dias no monte, sem comer e sem beber. E assim sucessivamente você vai vendo que o jejum, ele traz o reino de Deus à terra. Ele traz algo importante para a sua vida. E tem muita gente que querem fazer a obra de Deus, Nem todo mundo é chamado para fazer a obra de Deus. De verdade, pessoal, de verdade, do fundo da minha alma. Nem todos são chamados para fazerem a obra de Deus. Muitas pessoas são chamadas para servirem a Deus, para ser cristãos, para ter uma vida assim, mas para fazer a obra de Deus, são poucas as pessoas que são chamadas. E quem é chamado como obreiro, como obreira, como pastor, tem que ter na consciência o seguinte, que já que nos propomos a fazer isso, nós devemos ter uma vida de santificação, que é separação do mundo, das trevas, do mundo, dos vícios, do mundo, das brigas, dos roubos, das contendas, dos escândalos. Porque decidimos que queremos servir a Deus como obreiro, ou como pastor, ou como um bispo. E uma vez isso, você tem que ser casado com uma mulher só. Você tem que ter consciência que você tem que ter uma esposa só e viver para ela e ela para você, e ter uma vida de santificação na presença de Deus. E depois, você tem que entender que se você escolheu ser obreiro, ou se Deus te escolheu para ser obreiro, ou obreira, ou pastor, ou pastora, ou bispo, que você tem que ter uma vida de piedade, uma vida de jejum e consagração. Ah, pastor, mas eu não quero. Bom, então você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso, meu querido. Simplesmente. Você não foi convidado nem por Jesus, nem pelas... Não é para você, esquece. As pessoas que são convidadas a servir a Deus como obreiro, como obreira, como pastor, como líder, eles devem jejuar, têm que jejuar, precisam jejuar, porque precisam da presença de Deus, precisam da direção de Deus, precisa do contato com Deus, com o Espírito Santo. E só é possível através de oração e jejum. Não adianta. Ah, mas eu pensei que ser obreiro era só vestir uniforme, pensei que na igreja era só ir ler a Bíblia, pregar, falar para os irmãos. Não é. Tem muita gente fazendo isso, mas na verdade não é isso, a ideia não é isso. Ser obreiro, obreira ou pastor é uma vida de compromisso com Deus. Você tem que revelar Jesus às pessoas. Você é obrigado, já que você escolheu estar nessa posição, ou que Deus escolheu para estar nessa posição, o certo é que você venha revelar Jesus para as pessoas, através da sua vida, através dos milagres, através da oração, através do amor, da palavra de conforto, através da generosidade, da bondade, do carinho. É isso, você tem que revelar Jesus para as pessoas. Pastor, não estou conseguindo revelar Jesus porque você está carne pura. Você é um açougue. Você é a mesma coisa que entrar numa casa de carne. Você é só carne, é só massa muscular, é só água. E não tem nada aí, não tem nada de espiritual. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu prego bem. Tá, mas qual o resultado que vem da tua pregação, que vem da tua oração, que vem do teu trabalho? Me mostra os frutos, me mostra almas ganhas, me mostra pessoas curadas, me mostra pessoas regeneradas, nascidas de novo, me mostra do fruto do teu trabalho. Não tem. Por que não tem? Porque você leva uma vida igual a todo mundo leva. E quem foi escolhido para ser de Deus, para ser obreiro e pastor, tem que ter uma vida de consagração e de jejum. Volta e meia, você precisa entrar no processo de jejum e consagração, santificação da sua vida e oração. Não dá para fazer a obra de Deus da carne, meu amigo.
Não dá para lidar com o diabo, com carne. Satanás é espírito. Se você não for espírito também, você não vai lidar com ele, você não vai vencer. Então é essa a verdade que as pessoas não querem ouvir. Quando ouve, torce a cara, sabe, rebita o nariz para cima, sabe, faz cara feia. Mas é a verdade nua e crua. Jesus disse isso sobre os discípulos. Os discípulos tiveram uma guerra onde eles não conseguiram expulsar um demônio. E quando Jesus chegou e expulsou os demônios, estava sobre o corpo daquela pessoa, e os discípulos disseram: Senhor, por que só você pôde? Ele falou: porque essa casta, essa qualidade, essas espécies de demônio só sai se você tiver com jejuns e em oração. Quer dizer, Jesus disse: você tem que ter uma vida com Deus, você tem que ter uma vida comigo. Se você não tem uma vida comigo, se você não tem uma vida com Deus, esquece. Você não é apto para expulsar demônio, para curar enfermos, para poder salvar vidas. Você é carne, carne não salva a vida. É isso que você tem que enxergar, tem que entender. Muitas vezes nós, pastores, pagamos um preço caro. Quantos dias nós tiramos o jejum de 2 dias, de 3 dias? Eu já tirei jejum de 7 dias. E você fala: mas é bom. Não é gostoso. O estômago rói, uma tripa quer engolir a outra, sabe? A boca seca, o corpo tem náusea, tontura, depressão, angústia, tristeza, porque você está em período de jejum, de guerra. Pastor, então não quero. Então não queira. Mas se você decidir querer, é evidente que para tudo aquilo, para todo sacrifício, para toda entrega, para toda renúncia, existem as bênçãos do Senhor. Eu, graças ao meu bom Deus, tenho feito isso por anos. E graças a Deus tenho um estômago saudável. Meu estômago é saudável, meu intestino é saudável, meu corpo é saudável. E, melhor de tudo, a presença do Senhor está sempre comigo em todo o tempo. As lutas vêm e vão. As guerras são vencidas, porque elas não são... Os demônios não são páreo para o Deus que habita em mim. Não são páreo para a unção que está sobre mim, porque eu as busco todas as vezes. Quando eu me vejo vazio de Deus, eu estou lá buscando a face do Senhor. É sobre isso, meu amigo. Carne não cura enfermo. Açougue não cura enfermo. Açougue e carne não expulsa demônio. Bíblia não expulsa demônio. Tá? Conhecimento bíblico não expulsa demônio. Mas oração, e jejum e vida consagrada com Deus, aí eu duvido se tem algum diabo que vai parar de pé diante de você, ou alguma guerra que você não vença. É sobre isso que eu estou falando. Pensa na sua vida, que você está lutando aí. As pessoas têm maquiado o evangelho. O evangelho não é isso que estão vivendo. O evangelho das ilusões, sabe? Das glórias do mundo. Não. O evangelho de Cristo é muito mais sério do que você imagina. A vida com Deus é muito mais séria do que você imagina. E o que Deus tem a revelar a cada dia, a cada pessoa, é muito glorioso. Você não tem ideia disso. Você não tem ideia disso. Orações às madrugadas. Poxa, como eu adoro orar ao Senhor nas madrugadas onde o silêncio cobre a terra. E só eu e o Senhor ficamos juntos em plena comunhão e oração, em diálogo, em conversa. E como é maravilhoso quando o Senhor desce sobre a minha oração e desenvolve uma verdadeira comunicação comigo. E ali nós tratamos de assuntos que jamais poderia ser tratado em qualquer outra ocasião, somente nas madrugadas. Você está perdendo tempo. Pastor, não tenho tempo de orar, não tenho força. Pastor, não tem. Então, seja um bom crente, seja um dizimista, um ofertante, um orador, um adorador, né? Cante na igreja, busque a Deus como um bom membro do corpo de Cristo. Já está bom demais para você. Abandona esse cargo que você, eu não sei se você escolheu, se Deus te escolheu, você também não quis. Porque não é para você, não é para qualquer um. Aí vai surgir essas pragas que você vê aí, esse monte de religião falsa, esse monte de falsos profetas, esse monte de gente revelando o que não viu, o que não sentiu, esse monte de gente usando psicologia, usando filosofia, usando truques, tá entendendo? De ilusionismo para poder adivinhar a vida das pessoas, usando internet, usando uma série de coisas para fazer adivinhações, para atrair multidões e levá-los ao inferno.
Tem muita gente indo para o inferno, pessoal. Tem uma avalanche de pessoas descendo ao abismo. Mas é muito. Há uns 10 anos atrás, Deus me deu uma visão. E eu via um rio que descia numa violência. E ele tinha uma corrente forte. E eu corri para ver o rio. E quando eu cheguei no rio, não era água que estava descendo. Era gente. Rios de gente descendo. Como água rolando. E eu disse, Senhor, o que quer dizer? Ele disse, são o inferno de boca aberta, engolindo e tragando todos os crentes. Ele falou, isso aí é crente, ó. Das grandes megas igrejas que estão sendo enganados, estão sendo ludibriados, estão sendo enganados com o evangelho falso, com as falsas profecias, os falsos profetas. Os arrancadores de dinheiro, os cobradores de voto, de sacrifício. É aí que está. Esse povo está descendo para o abismo, juntamente com seus pastores, com seus líderes. E ninguém pode fazer nada, meu servo. Eu disse, Senhor, mas é pessoas, é alma. Ele falou, eu sei, mas elas gostam de ser enganadas. Elas estão indo porque elas querem. Elas não querem adequar-se. Elas não querem ser moldadas por Deus ou se moldarem a Deus. Elas querem que alguém prepare para ela um evangelho fácil, uma vida fácil, para que ela possa servir supostamente a Deus do jeito dela, da forma dela, de uma forma mais fácil. Mas isso não é evangelho, isso não é salvação. Ele disse, muito poucos se salvarão. Porque a maioria foram enganados, estão sendo empurrados para o abismo. Se você olhar a avalanche de falsos profetas que se levantou sobre o Brasil, nesses últimos tempos de eleição, você vai ficar de queixo caído. Dá para contar no dedo quem não foi usado como falso profeta, mas todos, de modo geral, enlouquecidamente eram e são falsos profetas da internet, do YouTube, estão arrebentando com a vida de muita gente. Então não, já arrebentaram. Então, meu amigo, saia dessa ilusão. Tenha uma vida com Deus, uma vida de piedade, uma vida envolvida com a salvação do seu próximo, com o amor ao próximo, uma vida de oração, de jejum, de santificação. Santificação não é o que as pessoas pregam por aí. Santificação é o ato de separar-se do mundo para servir e para ser propriedade de Deus. Isso é santificação. Ah, pastor, pensei que era sobre roupas, sobre costume. Não. Santificação é quando você se separa para servir a Deus. E você pode muito bem se separar para servir a Deus, e talvez a sua vestimenta não é lá nem grandes coisas. Como o profeta João Batista, ele se vestia de peles de animais e se alimentava de mel silvestre. Agora só faltava alguém criar aí a seita das vestimentas de pele de animal. Coitado das vacas e dos bois, vai morrer tudinho para poder fornecer pele para ele se vestir. Porque agora mais uma religião de pele de cordeiro ou de pele de animal. Então não é assim, meu amigo. Deus não está cuidando de vestimenta e nem do que você come ou do que você bebe. Está cuidando do seu coração. Tenha uma vida com Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, Cristo, o Salvador. Faça que essa pessoa entenda, meu Pai, que a vida com Deus é muito mais do que ler Bíblia, cantar numa igreja. É muito mais do que ser obreiro, obreira ou pastor. É uma vida de sacrifício, de entrega, de renúncia. É uma vida de trabalho voluntariamente em prol dos que precisam de ajuda. Então, meu Pai, faz essas pessoas entenderem. O ministério do pastor, o ministério do obreiro, o ministério do Espírito Santo, meu Pai, que não é essa avacalhação que está aí. Meu Deus, essa esculhambação total que está surgindo na terra em todos os quatro cantos, meu Pai. Isso é uma verdadeira bagunça que as pessoas estão fazendo com o Evangelho. Liberta a tua igreja, meu Pai, liberta o teu povo das mãos
meu Pai, dos malditos cobradores de tributos, meu Pai, em troca de salvação, em troca de milagres. Tira a igreja da mão desses demônios, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o povo, abre os olhos, abre o entendimento, meu Pai, e faça que as pessoas se convertam a Cristo, de fato, de verdade, e não seja levado como uma multidão para o abismo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Se quiser estar conosco, nós estamos na Rua das Rosas, 165, Parque das Flores, todas as sextas-feiras, às 20 horas, domingo às 8 da manhã e às 18h30. Venha participar e venha receber Jesus Cristo no teu coração. Deus abençoe.